Embora já batida e cansativa essa imagem que representa o pico dos casos de coronavírus num gráfico, a gente precisa entender algumas coisas que foram colocadas nele e a gente ainda não conseguiu visualizar na prática. E isso tem gerado muitas discussões. Então, sempre a gente vê o pico de casos indicado, o momento da quarentena colocado logo no início, antes desse pico ocorrer, antes do aumento de casos ocorrer, e a gente vê aquele velho e bom achatamento da curva, né, colocado de maneira que a gente compreenda que a quarentena faz com que tenha menos casos ocorrendo simultaneamente, mas prolongue também o período em que você tenha registro de casos. E aí é que mora o grande segredo disso aqui, que tem sido pouco divulgado. Muito tempo que os casos vão ser registrados, que os casos, né, que a doença vai ser transmitida. Exatamente porque nem todo mundo adoeceu ao mesmo tempo. Isso faz com que ocorra uma diluição dos casos ao longo do tempo. Isso não é ruim, porque quando a gente dilui os casos ao longo do tempo, a gente diminui também a mortalidade. Isso é fundamental. A gente não quer que todo mundo morra, né, todo mundo que doença grave morra. Então, esses picos aqui, né, diferentes, e um pico mais baixo, quando você tem quarentena, é muito melhor. No entanto, esse gráfico mostra para a gente uma coisa importante. Diminuiu o pico, a gente mexe com o tempo. Então, ninguém está falando ao certo quanto tempo de quarentena é necessário para isso acontecer, quanto tempo mais a gente tem de casos ocorrendo se fizer a quarentena adequadamente para que essa curva abaixe. E aí que está a grande questão e está dando uma abertura muito grande para falsas informações circularem na mídia, na internet em geral. Então, quanto tempo que a gente tem? A gente está falando. Primeiro, vamos esquecer um pouquinho esse gráfico aqui, que é o que a gente viu por aí, né, divulgado em tudo que foi lugar. Não é que ele esteja errado, mas ele é uma simplificação de tudo isso. Um gráfico mais próximo da realidade seria esse aqui. Calma, gente, não corre, não se desesperem, eu vou explicar. No eixo Y aí, a gente tem indivíduos, a gente está falando de 25 milhões de pessoas, muita gente, né? Nessa partezinha cinza representaria a quarentena, que estão representados 60 dias de quarentena especificamente, e aqui a gente teria no eixo X o número de dias a partir do primeiro caso registrado. E essas linhazinhas aí basicamente representam as pessoas que teriam contato com a doença. Para falar desses gráficos, dessas curvas, eu vou utilizar o dashboard, que é um local, né, para a gente simular modelos e algumas outras informações que o pessoal do MAV fez. Eu vou mandar o link na descrição. Então, aqui eu vou escolher a opção de modelos, mas existem outras opções interessantes para a gente fazer aqui as simulações. E eu vou escolher 70% de quarentena, que é o que está sendo trabalhado hoje nos relatórios do MAV. Então, considerando isso, a gente vai fazer os gráficos para demonstrar como que acontece essa curva, como que é esperado o período após encerrar a quarentena. Então, o dia de início da quarentena seria 30 dias após o primeiro caso e 60 dias de quarentena ao todo, ou seja, após o primeiro caso confirmado, a gente teria 60 dias né, em casa, fazendo isolamento, etc. Uma informação importante é que a população em risco, que está aqui, é o que é mencionado nos relatórios lá. Então, não são 210 milhões de habitantes, não é o Brasil todo, é só a população que está realmente em risco de conviver com a epidemia durante esse período. E aí, né, a gente tem aqui no pico da infecção alguma coisa em torno de 8,4 milhões de brasileiros e mais de 125 mil hospitalizados. Isso seria o esperado se a gente fizesse 60 dias de quarentena, que é mais ou menos o que a gente está fazendo agora, né, que vai dar isso, e a gente pode alterar esse parâmetro aqui para ver o que acontece. Por exemplo, se a gente colocar mais 30 dias e interar 90 dias de quarentena, a gente vai ver que ainda não tem atenuação da curva, quase nenhuma, bem leve aqui no iniciozinho, né, no finalzinho, quer dizer, da quarentena, e o pico logo após encerrar a quarentena, mesmo a gente permanecendo 3 meses nesse isolamento, aí nessa quarentena de 70%. Então, se a gente jogar mais 30 dias e interar os 120, é que a gente vai começar a ver uma atenuação mais nítida aqui dessa curva. Então, não é fez a quarentena, a curva vai lá embaixo. É um processo muito mais lento que a gente, né, imagina de acordo com os dados que são divulgados na mídia. Então, pelos modelos, a gente vê que é bem mais devagar. A gente consegue reduzir milhões de pessoas no pico à medida que a gente adiciona, né, de 30 em 30 dias aqui. E aí, se a gente apelar e jogar 180 dias de quarentena, esses 70% de quarentena, a gente vê que abaixa aqui mais ainda, né, a quantidade de pessoas
hospitalizadas e doentes, e a curva fica bem mais evidente essa atenuação. Mas ainda assim, quando a gente para, a gente vê a segunda onda de casos. Se a gente voltar aqui os parâmetros, porque a gente está imaginando nos 90 dias de quarentena encerrada, de repente a gente vai ver que as mortes acumuladas, as hospitalizações também, o pico vai extrapolar números assim de milhares, centenas de milhares de pessoas internadas ao mesmo tempo e morrendo. Então, não é encerrar a quarentena e esperar que a pandemia vai simplesmente desaparecer. Nós temos que olhar esses gráficos e verificar os números que eles têm para a gente, que são fundamentais. Então, entre 60 dias, 120, 180 dias aqui de quarentena, nós temos uma diferença muito grande em número de pessoas infectadas. Entre 60 dias de quarentena e 180, nós estamos falando de 2 milhões e 300 mil infectados a menos. Então, se a gente parar por 180 dias, parar não, né? Mas se fizermos a quarentena, mantemos 70% de quarentena, nós teríamos uma previsão aí de mais de 2 milhões de pessoas a menos infectadas. E as hospitalizações, a gente teria uma diferença de 30 mil internações durante esse período do pico. É muita coisa. E isso tem um significado muito grande se a gente observar o que já vem acontecendo em algumas cidades brasileiras, com causas hospitais, a pacientes rodando dentro de ambulâncias sem conseguir internações, pessoas morrendo na porta de hospital. Isso já está acontecendo no Brasil. Nos hospitais. E a gente tem que considerar que esses números não são para o Brasil todo. Nós estamos falando só das áreas de provável epidemia, segundo os relatórios feitos pelo Grupo MAV. Então, aqui só está contando as cidades que estão aí mais clarinhas nesse mapa, que são as cidades que têm a probabilidade maior de desenvolver epidemia do coronavírus. E a gente está falando de menos de 100 milhões de habitantes. Então, o Brasil, com cerca de 210 milhões de habitantes, a gente está falando de menos da metade da população afetada aqui, e ainda assim, né, só durante o período do pico, alguma coisa em torno de 8 milhões de pessoas infectadas e centenas de milhares de internações. É muita coisa. É um número muito grotesco para a gente pensar que se realmente vale a pena ficar defendendo o fim de quarentena. E aí vem aquele negócio, nossos políticos têm repetido essa ladainha, empresários e pessoas em geral, todo dia tem gente morrendo. Os vírus respiratórios matam todo ano, final de março, começo de abril, sempre tem aumento da mortalidade, não está tão pior assim, mas tá ou não está tão pior assim? O fato é que se a gente olhar os números, a gente vai ver que a verdade não é bem o que está sendo divulgado por aí. Então, por exemplo, se pegarmos esse gráfico de São Paulo, que representa aqui para a gente 10 anos de mortes por pneumonias virais, por vírus respiratórios, e as mortes por coronavírus em roxinho aí. A gente está vendo que tem um salto gigantesco aí nas mortes por coronavírus. Se a gente der um zoom na parte histórica dos 10 anos, a gente vai ver que é em torno de 14, 15 pessoas, o auge aí, né, o quartil superior, de gente morrendo por esses vírus respiratórios nessas semanas epidemiológicas mais ou menos próximas à que a gente está agora. Isso é simplesmente 30 vezes menor do que o que a gente está vendo agora com o coronavírus. A gente nem está no auge das mortes que são previstas para São Paulo. Então, é a hora da gente se adaptar a essa situação atual. Sem a participação popular, sem a noção da população dos riscos que corre e da situação econômica, que não temos como fugir dela, dessa crise que está ocorrendo e que tende a piorar nos próximos meses, independente das decisões que a gente tome quanto à quarentena, a gente não consegue agir como país, como unidade e cuidar da população, mas também se reinventar e colocar novas estratégias para cuidar da economia. Então, é a hora da gente se empoderar com informação, para isso que são feitos esses vídeos, né, informações técnicas e científicas, e a partir disso a gente cobrar do poder público que as decisões sejam tomadas com consciência e com base técnica, com base viável também, para que a população não esteja passando mais risco do que é necessário nesse momento de pandemia. Então é isso, pessoal. Um abraço.